A vida não frutifica, sabe por quê? A morte de Cristo é o tema central de todas as Escrituras. É o tema central da pregação de todos os apóstolos. O eixo principal da nossa vida. A morte de Cristo dividiu a história da humanidade. Ninguém demonstrou maior amor do que esse. Ele foi esmagado pelas nossas dores, caminhando até a cruz, mas naquela cruz, naquele momento de horror, o sangue sendo aspergido, o Cordeiro Imaculado estava gerando vida e frutificando em mim e em você. Aquela semente precisava morrer para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante nele. Graça e paz, queridos irmãos. Olha, eu tenho certeza que você quer viver uma vida frutificando. Meu desafio para você: morra para que a sua vida possa gerar muitos frutos. Quer saber mais? Venha conosco. O tema da reflexão nesta manhã é morrer para viver frutificando. E a palavra de Deus nos diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Mas se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Caindo na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Vamos falar com Deus? Pai, o Senhor tem compromisso com a Tua palavra e ela não volta vazia, sempre faz aquilo que te agrada. Que não seja agora a palavra do pastor Anderson Maciel, mas uma palavra do trono da Tua graça, que diminua eu, que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Talvez um dos maiores paradigmas e desígnios da vida cristã é o paradoxo entre o morrer e o viver. É a gente entender o mistério da vida eterna ter. E quando a gente olha para outras religiões, meus irmãos, nós percebemos que há um rito, há uma liturgia, há uma forma de querer adorar a Deus, servir a Deus, se entregar a Deus. Nós temos visitado ultimamente muitos países muçulmanos. E em meio a esses países nós percebemos que durante o dia, ao menos 5 vezes por dia as pessoas saem de suas casas e vão lá para Meca e começam ali a colocar um tapetinho, ou vai debruçar, se ajoelhar e vai começar então a orar. A gente começa a experimentar e observar outras religiões, nós vamos perceber que há sempre um rito, há sempre um processo, há sempre uma entrega, há uma exigência litúrgica. Qualquer tipo de religião no mundo, você vai observar que eles estão dispostos a fazerem grandes sacrifícios, jejuns, ofertas estrondosas. Tem religiões hoje que estão tendo investimento de homens para irem para outros países, para que possam casar, procriar e assim propagar a religião. E quando eu olho para nós, o cristianismo me parece que tem alguma coisa errada conosco. Sabe por quê?
Quando eu observo hoje o que é ser um cristão e andar com Cristo, parece que está muito fácil. Aliás, de que maneira eu devo orar? Eu posso orar no chuveiro, posso orar no carro, eu posso orar de joelho, posso orar em pé, posso orar com a mão para o alto, posso orar com a mão para baixo, posso orar de olho aberto. Eu vigiar e orar, né? Posso orar de olhos fechados. Eu posso orar a hora que eu quiser, eu não tenho um horário específico. Hoje me parece que andar com Jesus ficou tão fácil que a gente não precisa de um tapete, a gente não tem a forma do horário, a gente não está no período de quaresma, de renunciar a isso, não comer aquilo. Ninguém está exigindo oferta. Aliás, está aí uma coisa que a bíblica é o ato voluntário, a capacidade de doar, de entregar espontaneamente, até porque Deus ama o que dá com. E nós estamos levando uma vida assim que andar com Deus hoje ficou a coisa mais fácil do mundo. Andar com Cristo me parece que está muito tranquilo. A vida com Deus é uma vida que não está exigindo nada de mim. Aliás, exige tudo de Deus, menos de mim. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Eu era miserável pecador e Ele me amou. Ele me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor tem sido um Deus bondoso comigo. Ele me escolheu. Ele me elegeu antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Antes de eu ser formado, Ele já me conhecia. Aliás, eu estava sendo tecido no ventre da minha mãe. Ele sabia tudo. Ele conhece o meu deitar, meu levantar. De longe entende todos os meus pensamentos. Sem que haja uma palavra da minha boca. Esse Deus é tão bom. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. Ele está presente em tudo. Tudo quem faz é Ele. E Ele me trata hoje de que forma? Graça sobre graça. Existem alguns hoje no seio da igreja que estão até falando assim: eu não leio mais o Antigo Testamento porque eu estou no tempo da graça. E não consegue perceber que sua vida está virando uma desgraça. Para mim, Bíblia, né? Outro dia eu fui numa igreja, professor de EBD lá, Bíblia para mim é Novo Testamento. Falei assim, eu acho que ele não conhece a Bíblia, não. Não sei o que está vendo, não. Mas hoje se discute ainda aquela questão da hipergraça. Outro dia eu preguei isso aqui, um sermão, explanei um bocado sobre isso aí, esse modismo da hipergraça, ou seja, não tem nada que eu possa fazer para ser salvo, e não tem mesmo não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais ou me ame menos, e é verdade, não tem obras que eu possa realizar, porque nós somos salvos pela graça, não vem das obras para que ninguém. Então o que eu vou fazer, pastor? Tudo é graça. Onde abundou o pecado, superabundou graça. Graça sobre graça. E por intermédio dessa graça, alguns estão achando que sua vida não precisa mudar, transformar, porque na cabeça dele, no final dessa hipergraça, sempre tudo vai dar certo. É como aqueles filmes, sabe, que você percebe assim que as pessoas, os heróis nunca morrem, irmãos. Eu não tenho. Por que eu não gosto de ver filme? Eu sei que aquele camarada que está apanhando, toma tiro à torta e à direita, é ultrajado, vilipendiado, ele no final, vai dar tudo certo. Não é assim, irmãos? É.
Mas a gente acha que a nossa história de vida, ou uma vida cristã, é um filme, onde no final está dando tudo certo, olha, acabou, é graça, e no final Deus perdoa. Aliás, pastor Anderson Maciel, se tem uma coisa que Deus é especialista em perdoar, como Deus perdoa, como Deus abençoa, essa graça faz Deus, sabe, me viver hoje só debaixo disso, que maravilha. Aliás, pastor, não preciso nem dizimar, sabe, porque agora de dízimo está lá no Antigo Testamento, Novo Testamento não fala nada disso. Vai ver a história de Abraão antes de ler e tudo, o que ele fez. Vai ver o próprio Jesus, enfim. Mas hoje as pessoas estão vivendo um cristianismo que Deus é galardoador, é especialista em ajudar e me levantar. Nos momentos que eu cair, Ele me levanta. No momento que eu não tiver força, Ele dá força ao cansado e multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Aliás, todo o trabalho é dEle, tudo Ele faz, tudo Ele opera por mim, dEle é o querer, dEle é o efetuar. E operando Ele, quem impedirá? Quem intentará contra o seu braço forte? E o que eu faço? Nada. Nada, tudo é graça. Não posso fazer nada para ser salvo. Então, qual é o ritmo que eu levo de uma vida com Deus? Deixa a vida me levar. Ou então o famoso vida que segue. Ou como você queira aí numa linguagem mais jovial, né? O pai está on. Está tudo no automático, está tudo dando certo. O nosso culto é simples demais. A gente canta um cântico, a gente faz uma oração, a gente proclama a palavra. A gente pode fazer isso a qualquer momento, diante de uma simplicidade. E parece que a gente não quer mais se esforçar para absolutamente nada. Nós entramos no modo automático, mecanicista, e não percebemos. Esse é o grande dilema da vida cristã. E isso aí, eu não concordo. Olha, isso aí vai dar problema, sabe? Porque ali tudo é santificado, mas lá na tua casa, tua televisão, você está vendo Big Brother e acha que está tudo bem. Sabe por quê? Porque você não exige nada de você. Está tudo certo. Ah, mas quando chega na igreja, não, pastor, olha, pastor, o que está acontecendo? E a gente está entrando assim numa zona difícil de comunhão, sabe por quê? Nem para servir a Deus a gente consegue mais. Aliás, tem gente que está procurando igreja para se esconder. Quem já ouviu isso? Eu vou lá para a igreja tal, porque lá é grande, eu chego lá, entro, ninguém fala comigo, eu vou embora, fico quietinho. Procurando igreja para se esconder, está no lugar errado. Outro dia fui receber um membro aqui da igreja, falei assim, por que você está saindo da igreja lá? Falei, pastor, trabalhava para burro, igual formiga. Falei, meu filho, você veio para o lugar errado, que aqui a carga vai ser maior, acho que você deve voltar para lá. Você ora direitinho antes de tomar uma decisão, vai, até porque trabalhar como formiga é bíblico. Você acha que não leu Provérbios 6, de 6 a 9, não. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Mas o evangelho hoje ficou muito fácil. Aliás, eu quero ver se o pastor Domingo vai trazer uma mensagem que vai dizer assim, mensagem coach, minha vida vai prosperar, tudo vai dar certo, é triunfalismo sobre triunfalismo, mas ninguém vai dizer, arrepende-te, tu vai para o inferno, teu caminho é de morte, Jesus está voltando, abra teus olhos. Eu não quero ouvir isso não. Aliás, falar que Jesus está voltando, vai dizer assim, eu estou há 2000 anos ouvindo isso. Vai lá, pastor, lê a Bíblia. Tem até uma terminologia ali que está mal traduzida, para você entender melhor o tempo e o processo. E não me arrisco a falar isso, eu estou ouvindo agora muita coisa, final dos tempos. Eu só tenho uma certeza nesse final dos tempos, ninguém sabe quando ele virá. Essa é a única convicção que eu tenho. Porque diz que ele virá como ladrão. Ele vai pegar todo mundo de surpresa. Quanto a sinais, irmãos,
há décadas que eu estou vendo alguns sinais. E uma outra certeza eu tenho: eu e você precisamos estar preparados para esse grande dia. A questão é que a gente fala assim, a gente não sabe quando e também não tem compromisso com preparo nenhum. A Bíblia fala, prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Eu vou me preparar o quê? Preciso não. Me perdoa, me abençoa. Está muito fácil. A Bíblia nos aponta um poder de renúncia. E foi isso que eu preguei quarta-feira. Vou abrir um parênteses. Se você puder, assista o sermão de quarta-feira. Eu duvido que de alguma forma Deus não vai falar alguma coisa contigo. Eu duvido. Duvido. Era uma pergunta. Alívio ou descanso? Foi esse o tema do sermão. Porque tem muita gente que está no famoso vinde a mim todos vós que estáis cansados. Você vai. Confessa a Cristo. Tem um alívio. Por que eu estou indo a Ele? É o alívio da dor, é o alívio para ver se eu consigo uma porta de emprego, é o alívio por conta de uma enfermidade, é o alívio porque eu estou angustiado, depressivo. Mas o texto continua: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na hora de entrar num jugo com Jesus, de realizar uma tarefa, um trabalho junto com Ele, não quer. E o texto continua dizendo: aprendam de mim. Aí entra uma conclusão: encontrareis descanso para as vossas almas. Há muita gente que aciona o primeiro estágio, o estágio do ir, mas não se coloca num jugo com Jesus. Por quê? Porque Ele carrega. E muito menos quer aprender dele. Quando você entra no jugo com ele e aprende dele, você tem aquele momento de descanso. Você sente o que é descansar? Porque alívio, irmão, eu até dizia no culto de quarta-feira, você já teve o privilégio de prender um dedo na porta de um carro? É uma bênção, irmão. Eu acho que todos deviam passar por uma experiência como essa. Você bota o dedo assim, na água gelada, bota ali, aí fica. Dá um alívio. Quando chega a noite, o teu dedo está igual um lampião piscando assim. A proposta de Deus não é te dar alívio, não. É levar você a um nível de aprender com Ele, que você entre numa zona de descanso. Mas esse jugo de Jesus, como é que é suave, como é que é leve? Se os 10 mandamentos está escrito lá para a gente cumprir, há uma exigência legal. Se Jesus ainda fala assim, um novo mandamento vos dou. Ou seja, Jesus veio ressignificar os mandamentos. Aí você vai dizer assim, pastor, mas a deliberação psicológica exigia, já lá nos 10 mandamentos, quando fala não cobiça, você não praticou, mas o ato de cobiçar já estava lá na lei. Estava. Mas o ato de adulterar estava na prática e não no pensamento. E Jesus fala, se tu olhar para uma mulher com intenção, já... Ou seja, Ele veio ressignificar. Ele falou assim, está muito mais pesado agora. Como é que jugo de Jesus pode ser suave, fardo leve? Se está escrito lá assim, não matarás. E eu não quero, irmãos, por favor, que ninguém levante a mão aqui se alguém algum dia tirou a vida de outra pessoa, por favor. Por favor. Vocês entenderam o princípio. Aí Jesus fala assim, mas se tu olhar com teu irmão com ódio, tu está matando ele. É muito mais pesado. Mas por que o jugo é suave e o fardo é leve? Porque quando Ele está contigo e você morreu para a vida que você tinha,
não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Não há como a gente falar hoje de um cristianismo que se adapte às nossas emoções, às nossas vontades, aos nossos caprichos, ao nosso ego. Aliás, que ego, superego. Hoje o ego das pessoas estão large, extra, x, g, g, g. Que ego! Mas que ego! Se eu tivesse que classificar hoje por tamanho de roupa, o ego de algumas pessoas, irmãos, tem uns que ia falar assim, meu irmão, entra naquela fábrica lá especial, só tem assim, para o pessoal extra, GG, large, porque o ego está enorme. Enorme. E nós estamos levando uma vida assim, e no contexto agora que eu quero fazer uma dicotomia nesse sermão, é te trazer a refletir nesse estilo de vida, esse jugo suave, o fardo leve, quando o texto nos convida a morrer. Aliás, quem acha que andar com Cristo é fácil, está redondamente enganado. Quem acha que viver para Jesus é muito simples, nunca o é, e nunca será. Você sabe por quê? Para você ir a Ele, você vai do jeito que está. Mas para você permanecer nele, vai exigir que você morra. E morrer não é para qualquer um. Olha só, Mateus 13, 45 em diante. O reino do céu é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. Vendeu tudo que tinha. Com Jesus é tudo ou é nada. Com Jesus, ou você morre, ou você vai ficar vivo na vida que tinha. Não existe esse negócio assim, ó, sabe aquela brincadeira, meio morto, meio vivo? Tem gente que está fazendo isso na religião. Eu morri para algumas coisas, mas tem outras, né? Que, aquela coisa assim, irmão, a sua palavra às vezes quer ressuscitar um velho homem aqui que eu estou lutando para crucificá-lo todos os dias. Quando a gente entende que a gente morre, e esse morrer vai exigir tudo de nós. A gente entra numa canga com Ele, num trabalho com Ele, a gente aprende dele de tal forma que a gente quer estar onde Ele está. Por isso o texto fala, aonde eu estiver, você também vai estar. Sabe por que você vai estar? Porque você não vive mais pelas tuas próprias pernas, você vai andar na direção que Ele aponta. Você vai caminhar para o alvo que Ele está dizendo, é ali que eu te quero. Você não tem mais vida, mas a sua vida só tem sentido nele. Por isso o apóstolo Paulo dizia assim, eu considero todas essas coisas como esterco. Em nada eu tenho minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho de sua glória. E o que você viveu anteriormente, Paulo? Morreu. Ah, mas Ele me ama e o que Ele exige de mim, pastor, é só amor. Ei, para. Cuidado, porque aquele jovenzinho foi ter com Jesus, sabia os mandamentos, religioso. E Jesus falou assim, pega tudo quanto tu tem e dá aos pobres. Ele abaixou a cabeça e foi embora, sabe por quê? Porque o amor dele era o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. Ele estava perto. Eu acho interessante a palavra de Jesus para aquele jovem. Não estás longe do reino do céu. Sabe o que acontece? Ele estava perto, mas ainda estava fora. E hoje parece que o cristianismo nos leva a estar perto de Deus, perto daquilo que seria o ideal, mas a gente não consegue estar dentro. Ah, pastor, eu já adquiri a tão sonhada salvação, eu quero estar lá no céu. Mas não é fácil, sabe por quê? A Bíblia diz assim, ó, se teu olho escandaliza, corta.
Se a tua mão escandaliza, corta. Nós fomos num país desse aí agora, e aí a mania carioca de ser, né, preocupado com bolsa, com celular. Aí onde você vai, você adota algumas posturas, né? Aí o pessoal de fora vira para você e fala assim: ei, relaxa, aqui ninguém rouba não. Não, pastor, vou lhe explicar o porquê. Aqui quem rouba, a gente corta a mão. Que é assim. Eu falei, mas que filosofia? E fale mais, me conte mais. Aí, pessoal, mas o Estado é punitivo. Não, o Estado não faz isso não. Quem faz é a pessoa, porque sabia que se roubasse ia perder a mão, foi lá e roubou. Ele queria perder a mão. E digamos, aí perdeu a mão, tá? E se roubar de novo, perde a outra mão? Não, pastor. Não, aqui nós somos, aqui é a verdadeira democracia. E a gente dá a condição da pessoa estar firme aí e caminhar a vida. O que você faz? Corta um pé. Para dar condição da outra mão dele trabalhar. Eu falei assim, eu vou começar a andar pela rua observando, vocês entenderam? Eu fico imaginando o que na minha vida escandaliza, quanto custa a tua mão, quanto custa a tua mão, quanto custa o teu pé, quanto custa o teu olho, para você arrancar, para morrer. Quanto custa? Ah, pastor, é impagável, mas Jesus pagou um alto preço, e o que ele exige é amor, mas o amor exige tudo, ao ponto da Bíblia falar assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser amor. O amor vai exigir tudo de nós. O amor vai nos levar a morrer. O amor vai nos levar ao sacrifício. O amor vai fazer com que a semente caia no solo, e depois de cair no solo, ela morra, para ela não ficar só. Todo mundo que não quer morrer, sabe o que vai viver? Uma vida só. O mistério do morrer é para frutificar. Só frutifica quando morre. Como é que a gente vai estar com Cristo se a gente não entende que o morrer é lucro, como dizia o apóstolo Paulo? Mas por que é lucro? Porque você frutifica. Porque você sai daquela vida mesquinha que tinha. Quando você via um idoso que chegava perto de você, você estava no banco, você falava assim: a vaga é sua, estava só esquentando para o senhor, viu? Privilégio que eu tenho. Estava aqui esquentando. Quando você vê aquela senhora carregando aquelas bolsas, não, deixa eu pegar esse peso. Anda 2 milhas, 3 milhas. Você vai morder aquele sanduíche na lanchonete, que você olha para o lado, tem sempre alguém com aquela cara assim, de pidão. Tem ou não tem? Sempre tem. Às vezes você aí constrange. Aí você vai dizer assim: não, esse sanduíche vou deixar para você, que você é mais importante do que eu. Nós estamos vivendo um evangelho que parece que para alguns não querem morrer. Querem viver ressuscitados por uma vida antiga. E o modelo de Cristo é: morra, o velho homem precisa morrer. Cristão que não nasce novamente não tem compromisso com Deus, não é de Deus. Não há como vivermos para a vida antiga, não há espaço mais para isso, nós já morremos para aquela vida. E se morremos para aquela vida, não dá mais para a gente ficar aqui, sabe, de vez em quando fazendo uma média. Eu não quero mais fazer isso, agora eu vou fazer do jeito que eu bem entendo. Meu namoro vai ser um namoro como eu quero, com as minhas regras. Irmão, você não entendeu o que é cristianismo. Ah, agora eu vou falar o que me der na cabeça. Você não entendeu o que é evangelho. Ah, agora eu vou fazer assim, sabe, eu não quero, eu vou fazer mesmo, eu não quero saber não.
Irmãos, quando a gente está em Cristo, nós somos nova criatura, nós já morremos para aquilo lá de trás. Jesus vai falar repetidamente aos seus discípulos: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A nossa renúncia parcial, a gente quer dar um pouquinho. Deixa eu fazer uma média. A nossa renúncia é tipo um Ananias e Safira. Eu vou vender o bem aqui, sabe? Eu vou dar um pedacinho. Aí eu fico bem na foto. Aí, ó. Passar lá na igreja. Dar uma ajudinha lá para o pessoal me ver. Fico bem na foto. Mas não quer fazer a renúncia no nível de entrega que o Senhor está exigindo de mim e de você. No entanto, aqueles que não abrissem mão de suas vidas por amor dele encontrariam dificuldades, porque o pré-requisito para ser um seguidor de Jesus é a morte, pois é nessa morte que a gente encontra a vida. O batismo, todo o significado é isso: eu morri para a vida que eu tinha, para ressurgir para uma nova vida em Cristo Jesus, e a vida que agora vivo, eu vivo-a na fé de quem? Do Filho de Deus. Você quer viver pela fé? Se Deus exigir tua casa, você está disposto a viver pela fé? Teve um pastor que eu chamei para vir pregar aqui, que a igreja ia comprar um terreno, fazer um negócio lá, eles não tinham dinheiro, não tinham recurso, tinha que dar lá, acho que era 800 mil de entrada, para construir a igreja. Aí não tinha nada, ele reuniu a esposa e os 2 filhos dentro do carro, aí virou para a diretoria da igreja e falou assim: já arrumamos o dinheiro. A igreja onde? Nós estamos dando o nosso apartamento, nós vamos morar de aluguel. Ele veio aqui pregar. Esteve aqui com a gente já, um culto aí dos homens. Irmãos, que não renunciar para Deus, a gente quer dar sobra, quer dar do que não faz falta. Ei, não é isso não. O nosso Deus é grande, é tremendo, Ele não precisa. Eu fico sempre pensando na vida de Elias, né? É uma coisa assim, irmãos, a vida daquele homem é um negócio que eu fico doido quando eu leio aquilo. Ele já estava vivendo de modo sobrenatural, Adriana, sendo sustentado por corvos, padeiros, açougueiros. Você já viu corvo levar pão na tua casa? Ele já estava no sobrenatural, mas Deus fala assim: vá lá, procura uma viúva falida. Falida. Faz um negocinho aí. Não, primeiro farinha pouca. Não, mas a ordem de Deus é faz, porque se você fizer, não vai faltar mais. Qual era o plano daquela mulher de vida? O restinho que tinha comer, dar para o filho e no dia seguinte, morrer. Qual era o plano de Deus? Doe o pouco ou tudo que você tem. Eu vou te levar agora os mananciais que nunca mais vai faltar nada. Nunca mais vai faltar nada. O que me surpreende é, por que Deus já não deu provisão para Elias onde ele estava? Ele já não estava vivendo sobrenatural. Por que é que Elias vai lá ter com essa mulher e ainda vai tirar o pouquinho que ela tem? Não. Ele não tirou, não. Na verdade, aquele momento foi um privilégio, uma oportunidade, porque Deus queria abençoar a vida daquela mulher. E a gente está perdendo as oportunidades e os privilégios que Deus tem para a gente, porque a gente não quer morrer. O nosso negócio é sempre o mesmo, a empresa não sai daquilo, parece que a vida encruou, às vezes até regride. Semeais muito e colhei pouco, e esse pouco, quando traz, eu sopro, eu discípulo. Vocês estão botando salário num saco furado e ainda perguntam por quê? Porque vocês estão vivendo a vida de vocês, enquanto a proposta que eu tenho para vocês, que é vocês virem a minha casa está vazia, ou seja, não morreu.
Não morreu. Continua preso. Continua ali cada vez mais, sabe, falando, não, Deus, deixa isso aqui que eu cuido, deixa isso aqui que eu trato. E quando a gente olha para a vida de Cristo, quando a gente olha para a crucificação da carne, das paixões, das concupiscências, de tudo aquilo que desagrada a Deus, meus irmãos, é preciso a gente morrer. O desafio de Deus para nós hoje, como igreja, é cada um saindo daqui com uma certidão de óbito e falando assim, verdadeiramente já foi chancelado no céu, eu morri para a vida que eu tinha. Eu não aguento mais viver uma vida de brincar de morto e vivo, porque a minha vida não frutifica. Morrer para si mesmo nunca é retratado na Escritura como algo opcional, não. Não é facultativo, não. É uma realidade de alguém que quer andar e servir a Jesus, renunciando a tudo que esse mundo tem trazido e abraçando tudo que Deus está propondo. Não há como mais vivermos uma vida cristã que a gente ora quando quer. Não, orar tem que ser estado de necessidade. Orar e sem onde a gente se alimenta da palavra, vai no carro, bota uma palavra, chega ali, ouça uma palavra, acorde, bote um louvor. Irmãos, eu gosto de acordar já falando, pai, eu não estou sentindo dor, eu tenho saúde, o Senhor me deu uma família, esse é o dia que tu me deu, pai, eu vou viver hoje o incrível do Senhor. Aí começa a escovar dente, fazer barba, eu gosto de botar logo um louvor. Aí eu já começo a ir rasgando assim com Deus, sabe? Falando, gente, isso é fantástico. Deus, o Senhor é o meu estilo de vida, o Senhor é a minha razão de ser. Eu não aguento mais viver uma vida morna, uma vida onde eu finjo que morri, mas toda hora eu estou ressuscitando com força. Eu finjo que eu renunciei, mas na verdade eu não estou renunciando, não. Eu estou fazendo é média. A vida não frutifica, sabe por quê? A morte de Cristo é o tema central de todas as Escrituras. É o tema central da pregação de todos os apóstolos. O eixo principal da nossa vida. A morte de Cristo dividiu a história da humanidade. Ninguém demonstrou maior amor do que esse. Ele foi esmagado pelas nossas dores, caminhando até a cruz, mas naquela cruz, naquele momento de horror, o sangue sendo aspergido, o Cordeiro Imaculado estava gerando vida e frutificando em mim e em você. Aquela semente precisava morrer, para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante nele. A sombra da cruz é o desejo mais intenso de Jesus. Mesmo em determinado momento ele falando, Pai, se for possível, passa. Mas na humilhação ele queria glorificar a Deus. Ele disse, eu renuncio, porque eu estou vivendo para glorificar a Deus. Sabe o que é isso? Cristo nos ensina que na sua morte, apesar de termos vontades, nós precisamos renunciá-las. E na renúncia nós vamos glorificar a Deus e levar uma vida que frutifique na presença do Senhor. É preciso, igreja, acordarmos, porque o servo não faz sua própria vontade, não. A nossa comida consiste em fazer a vontade daquele que nos enviou. É disso que estamos falando. O redimido servo do Senhor, ele não vive sua vida, porque ele é propriedade exclusiva de Deus, e o nosso propósito é proclamar as grandezas do reino de Deus. Ele nos convocou de um lado, nos trouxe para o outro. Qual é o propósito? Vivermos para o louvor, para a glória do seu nome. Quando entendemos isso, nós vamos verificar que verdadeiramente a vida cristã é uma renúncia profunda, onde não há espaço para egocentrismo, pois disse Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome
Como é que está a sua cruz, meu irmão? Dá vontade de mandar perguntar aí para o lado aí. A tua cruz aí está carregando? Dá vontade, não dá? Como é que está a tua cruz aí? Soltou? Tirou um pedacinho? Está conduzindo? Como é que está isso aí? Qualquer que não tomar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, não amar as suas vidas ao ponto de morrerem. Apocalipse 12, 11. Quem tem amor à sua própria vida, está morrendo. Alguém já pode nos ajudar aqui? Agora, quem não tem amor à sua própria vida, uma coisa que a Márcia tem falado muito, numa viagem que nós fizemos ano retrasado no Egito. Ficamos, eu, Márcia, Melina e Lucas, num retiro espiritual, lá num deserto no Egito, vários dias. E no final, para uma mãe, eu vi assim, de um filho. Eu acho que Deus me chamou para ser um mártir, morrer assim, proclamando a mensagem, o Evangelho. Eu teria um privilégio enorme de ser, se Deus me escolhesse para morrer como um daqueles apóstolos. Sabe por quê? Eu vou ter que morrer de qualquer jeito, mas morrer por uma causa como essa, que privilégio. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nosso desafio de fé hoje é entender que esse discipulado está exigindo de nós uma renúncia total. Ir a Cristo não vai te cobrar nada, mas o discipulado vai exigir o teu tudo. E a minha pergunta para você é: até que ponto você está disposto a morrer dando o teu tudo para Deus? Morrer para as vontades, morrer para as paixões, morrer para o ego, morrer para o velho homem. Não é possível frutificar sem morrer. Não tem como ser útil. Não tem como germinar se não tiver uma vida de morte. Até porque isso é o plano do Senhor para mim e para você. Persevere diante do Senhor. Não se deixe levar pelas coisas que o mundo está impondo. Irmãos, não deixe. Não leve uma vida de qualquer jeito, pois já morremos para a vida que tínhamos. E o que nós precisamos agora, cada vez mais, é, além de sabermos esperar, perseverar na proposta. Eu queria, nesse momento, te desafiar a pensar em Gálatas 6. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos. Ah, pastor, parece que não vale a pena ser do bem. Vale sim. Parece que não vale a pena servir a Deus. Irmãos, como vale a pena? Parece que não vale a pena renunciar a esse namoro da maneira como eu estou levando, que desagrada ao Senhor. Vale a pena. Parece que não vale a pena você falar assim: Ele vai me exigir o meu tudo, vai. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele te exige o tudo, sabe por quê? Porque você não vai sentir falta de mais nada.
Ele te exige tudo. Porque Ele passa a ser o tudo para você. Ele te exige tudo. Porque o teu tudo é Ele. E não há nada na nossa vida que possa competir com Ele. Não há espaço na nossa vida para mais nada que não seja Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele vai te exigir tudo, sabe por quê? Ele quer ser tudo para você. Você quer morrer para frutificar? Curve sua cabeça. Pergunta a Deus assim: Deus, eu já morri para a vida que eu tinha? Ou eu estou flertando com o pecado? Deus, o que eu preciso renunciar? Pergunta para Deus assim: Senhor, o que eu preciso renunciar que eu não renunciei? O que está no meu ego que está atrapalhando frutificar? Eu preciso morrer, Deus, porque Tu és o meu tudo. Eu quero ver a Tua bênção frutificando no meu trabalho, na minha família. Eu quero ver, Deus, os dons sendo desenvolvidos. Eu quero viver para o Teu louvor. Mas agora eu preciso morrer. Eu não aceito, Deus, sair daqui sem me ajoelhar, sem me humilhar, sem me colocar diante do Senhor dizendo: Deus, eu renuncio às paixões, eu renuncio relacionamentos que não são saudáveis, eu renuncio todo palavreado que está na minha boca que não edifica, eu renuncio aqueles pensamentos pecaminosos, eu renuncio aqueles desejos que não agradam ao Senhor, eu renuncio. Eu fui chamado para morrer porque Tu és o meu tudo, e pelo tudo que o Senhor é, eu não quero sair daqui com falta de mais nada. Eu quero morrer, mas quero frutificar para a glória do Senhor. Eu quero te desafiar a fazer uma coisa, enquanto nós vamos adorar o Senhor. Se você está falando: Deus, eu estou te entregando o meu tudo, tudo. Eu quero, Deus, pedir em nome de Jesus, me ajuda nas minhas fraquezas. Eu só não aceito sair daqui, Deus. Eu só não aceito sair daqui sem renunciar, sem te entregar o meu Isaac. E eu quero, Deus, sair daqui dizendo: hoje eu morri para frutificar de uma maneira diferente. Enquanto estamos adorando ao Senhor, quantos querem nessa manhã dizer entrega total? Vem à frente, vem à frente. É um desafio que eu quero trazer para você. Isso pode vir enquanto adoramos ao Senhor. Sai do teu lugar e diz: eu renuncio. Você pode vir em nome de Jesus. Isso, lá na galeria, pode saindo, vindo, vem. Diz: Senhor, Tu és o meu tudo. Eu estou indo. Eu estou fazendo uma entrega. Eu só não aceito viver como eu vivia. Glória a Deus. Pode vir, tem mais gente. Você pode vir. Você pode vir em nome de Jesus.